Boa noite a todos. Como você já me conhece, meu nome é Daniel. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o verdadeiro espírita, do capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos, uma fala do Erasmo que nos coloca esta condição de verdadeiros espíritas. Quem são os verdadeiros espíritas, né? Então, os verdadeiros espíritas são aqueles que cumprem com as leis divinas, né? Segundo Erasto, é aquele que sacrifica os seus prazeres em favor do Cristo. Então, o que é sacrificar os nossos prazeres, os nossos essas os bens materiais em favor dos bens espirituais? Isso quer dizer que nós temos como dever, né, deixar um pouco as coisas materiais em função das coisas espirituais. Né? Como assim, Daniel? É muito simples. Nós deixamos de ver, às vezes, as nossas novelas, de tomar a nossa cervejinha, para estar atendendo os nossos irmãos mais necessitados. Quando assim fazemos, estamos cumprindo com a lei do Cristo, né? A principal dela, a caridade, que todos nós deveríamos praticar e que nem todos fazemos, né? Então, quando nós falamos em praticar a caridade, né? É o que está lá no Livro dos Espíritos, questão 886, né? O que é a verdadeira caridade, como entendia Jesus. Então, ele diz que é benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Quando nós praticamos essas três coisas ao mesmo tempo, nós estamos, então, cumprindo com as leis de Deus, né? Estamos fazendo a vontade dele. E aí nos tornamos, então, os verdadeiros espíritas, porque aí nós vamos levar a palavra de Deus aonde realmente ela tem necessidade, né? Aonde há os necessitados, né? E esses prazeres são talvez muito superior aos prazeres materiais, pois quando saciamos a fome de alguém, isso nos dá um prazer inenarrável, né? Quando nós acalentamos a angústia de alguém através de um diálogo amigo, quando conseguimos apacentar, né, um espírito atormentado, mesmo que seja por um simples sorriso, nós estamos conseguindo, então, fazer aquilo que o Cristo espera de nós. Aceitando aquela criatura como ela é, dando a ela o melhor que nós temos de nós mesmos, e assim cumprimos com os deveres que o Cristo espera de nós. Então, quando nós falamos em verdadeiros espíritas, nós estamos falando no espírita que não permite que um irmão sofra ao teu lado. Nós estamos falando daquela pessoa que deixa até mesmo o conforto do teu lar para estar com o irmão que está caído à rua. E assim nós vamos, então, fazendo, né? Como Erasto disse, quando nós nos colocamos nessa condição, nós estaremos fazendo o que o Cristo espera de nós, que é ararmos o terreno que já está preparado. Para isso, nós precisamos, então, pegarmos na charrua, né? Pegarmos a enxada e lavrar o solo, jogando a semente do amor, para que ela possa germinar em nossos corações. Quando assim agimos, nós vamos desenvolvendo em nós sentimentos e substituindo pelas iniquidades que nos são próprias, em que desenvolvemos durante séculos, seja o orgulho, seja a vaidade, seja o egoísmo, o ciúme, são tantas dificuldades ainda que trazemos, né, no âmago dos nossos seres e que precisa ser corrigidos. E nós vamos corrigindo e
Para isso, o Cristo nos ampara, nos fortalece, para que possamos ser realmente, né, um dos seus discípulos novos, né? Para que nós possamos, então, trazer, né, para a Terra o Evangelho do Cristo na sua mais perfeita acepção, que é o de transformar a Terra em um planeta onde não haja nem orgulho e nem vaidade. Agora, isso é um trabalho constante, né? Para isso, nós temos que fazer o que o Emmanuel recomenda, né? Deixar morrer o homem velho para que nasça o homem novo. Então, essa atitude é a atitude de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro espírita. Essa atitude é que nos transforma e que nos leva à condição de espíritos um pouquinho melhor do que fomos no dia anterior. Então, queridos irmãos, nós convocamos a cada espírita que faça uma reflexão, como nos recomenda Santo Agostinho no Evangelho, de que como foi o nosso dia, se aproveitamos todas as oportunidades de fazer o bem, se não deixamos escapar uma única oportunidade de auxiliar, se não tem ninguém que tenha uma queixa contra nós. E assim nós vamos então aprendendo a corrigir em nós as nossas dificuldades, dando aos espíritos condição daqueles que são médiums deles trabalhar por eles e auxiliar ainda mais. Mas aquele que não é médium, ele é também um trabalhador do Cristo, desde que ele faça com que valha todas essa frase, né, de que a verdadeira caridade é benevolência, indulgência e perdão. Isso quando são feitas ao mesmo tempo essas três pequenas virtudes, né? De amparar, socorrer e perdoar. Socorrer como, né? Aí existe tantas formas de nós auxiliarmos, de nós ampararmos os nossos irmãos menos favorecidos. Nós temos N maneiras para isso, né? Conta-nos, irmão X, que um confrade passava por uma via pública e, ao deparar com um mendigo que lhe estendia a mão, ele bateu a mão nos bolsos, nada tinha naquele instante. Então ele pega na mão do mendigo e diz: Meu irmão, hoje não tenho nada para te dar, mas desejo-te todo o amor do mundo. Desejo que você seja muito feliz. Desejo que você consiga encontrar a felicidade. E ele pega e vira, vai saindo. O mendigo se põe em plantos. Ele volta e diz: Meu irmão, já te disse, não te dou, não é porque não quero, é porque não tenho nesse instante. E o mendigo diz para ele: Não estou chorando, não é por isso. Estou chorando porque há muito ninguém me chamava de irmão. Há muito ninguém me dizia para ser feliz. Há muito ninguém me desejava sorte. É por isso que choro, pois você me deu muito mais do que eu pedi. Então, queridos irmãos, veja só, não precisamos ter os cofres recheados, os bolsos cheios para praticar a caridade, mas precisamos sim estar juntos desses companheiros menos favorecidos para acolher a sua palavra com carinho, compreender a sua situação, porque muitos deles às vezes cometem pequenos delitos porque a própria condição não permite ser diferente. E aí nós temos que ter ali a indulgência e o perdão. Então é dessa forma. Então nós devemos orar por aqueles que sofrem por qualquer tipo de distúrbio, de dificuldade. Devemos nós amparar, socorrer sempre, não deixar os nossos irmãos caídos, né? Quantos dos nossos irmãos que se encontram em condição de dificuldades, quantos dos nossos irmãos se encontram às vezes com a necessidade de uma palavra e quão poucos de nós se predispõem a ouvi-los, quão poucos de nós se predispõem a sequer receber um desses irmãos nas nossas casas espíritas, com um sorriso largo e um abraço fraterno, perguntando
o que queres, meu irmão. Então é dessa forma que nós vamos aprendendo a transbordar de nós mesmos as nossas dificuldades, para que possa reencher este vaso que Deus nos coloca às mãos de forma limpa, mas que nós enchemos antes com todas as dificuldades possíveis. Agora temos que substituir as águas deste vaso chamado corpo humano, para que ele possa compreender e dar ao Espírito Eterno a sua verdadeira condição, que é a condição de progresso, a condição de transformação. Então, nós precisamos nos transformar, transformar a nós. E como diz Emmanuel, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, nós devemos ser exemplo aonde nós estivermos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja nas ruas, aonde estivermos, devemos ser exemplo de caridade, exemplo de amor ao próximo. Não basta termos a disponibilidade de auxiliar, mas temos que auxiliar da forma correta, amparando, cuidando, dando a esses irmãos aquilo que ele necessita de verdade, para nós sabermos o que ele necessita, como nós ainda não temos a condição de um Chico Xavier, e bastava olhar para o Espírito e já sabia das suas necessidades. Temos nós outros que aprender a ouvir. Devemos fazer um curso de escutatória e não de oratória, para que nós possamos aprender a ouvir o que os nossos irmãos realmente desejam, para que nós possamos, ouvindo, compreender as suas necessidades, ouvindo, entender o que nós possamos fazer de melhor e não de necessário, pois nós, como espíritas, temos o dever de auxiliar sempre, de amparar sempre todo aquele que se encontram à margem do caminho em que nós percorremos. Então, são esses os nossos professores que o Cristo coloca em nossos caminhos, pois é eles que nos vão ensinar, através do exercício diário de amor, a entender como é que funcionam as leis divinas. Nós só entenderemos de como funcionam as leis divinas o dia que nós conseguirmos substituir em nossos corações o egoísmo e o orgulho pelo amor fraternal, o amor capaz de compreender toda e qualquer criatura, o amor capaz de saber ouvir e silenciar diante de uma injúria, o amor capaz de levantar um caído e amparar o mais fraco em detrimento do mais forte. E assim nós vamos vencendo as nossas dificuldades, amparando os nossos irmãos caídos à margem do caminho. E é assim que nós vamos fazendo o nosso progresso, deixando de ser crianças vacilantes para sermos espíritos portadores das melhores qualidades. Então, queridos irmãos, convido a todos a meditar esta noite de como foi o nosso dia, para que nós possamos entender de que toda a oportunidade que eu tive, eu aproveitei para ser melhor do que eu fui na véspera. E assim, conseguindo dar um passo a mais rumo à senda do Cristo, que nos espera de braços abertos, todo aquele que resolve fazer a caminhada em sua direção. Ó Senhor Jesus, permita-nos que nós possamos exercitar a cada dia o amor ao próximo. Permita-nos confiar e amparar os nossos irmãos. Permita-nos sermos melhores do que fomos na véspera. Assim, Senhor, nós entregamos esta nossa fala em tuas mãos, para que o Senhor possa dar a ela o destino necessário e que aquele irmão que ouvi-la possa ter os ouvidos de saber discernir o bem e o mal,
o certo e o errado, para poder também conseguir corrigir em ti tudo aquilo que nos esforçamos para corrigir em nós mesmos. E assim nós vamos já caminhando para o final da nossa fala, pois o nosso tempo é chegado. Então que Jesus abençoe e ampare a todos, hoje, amanhã e sempre.